Eu tenho umas histórias muito mais interessantes para contar do que as histórias da Alcione. A história da Alcione foi muito assim, né? Que ela muito cestinha. Não. A minha história no rádio foi muito legal. Primeiro, eu era aquele maluco, Thierry, que colocava uma bolsinha de couro de lado, numa bicicletinha velha, e dentro dessa bolsa tinha um rádio. Né? Entendi. E eu levava para o trabalho, lá no Sesc. Né? Louco. Não tinha nem sombra de rádio em Caldas Novas. Não tinha nem história de que haveria uma rádio, que existia uma rádio em Caldas Novas. À noite, eu ouvia a top da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Cara, hoje ainda tem muita coisa no Facebook. Depois você dá uma olhadinha lá se você tiver um tempo. Que rádio, cara? Arquivos daquela época, né? Isso, arquivos daquela época. Que depois, na década de 80, se não me engano, ou 90, ela passou a ser CBN, um projeto que era da Mundial do Sistema Globo de Rádio. E aí já tinha a Rádio Globo no Rio de Janeiro e a Mundial, né? E a 98, um conglomerado de rádios. E a Mundial era uma rádio AM, mas com uma pegada de músicas assim, de locuções sensacionais. Louco. Era ouvido em todo o Brasil. AM. E à noite ela AM. pegava legal. Durante o dia era Excelsior, a máquina do som, lá de São Paulo, que também não existe mais. Né? Cara, eu tô velho. Não. Aí eu ficava ouvindo rádio. Pode contar, posso abrir uma adenda aqui? Pode contar, você vai fazer 60 anos esse ano, em setembro. Sério? 60. Eu nem estava pensando nisso. Cara, é incrível que não parece, viu? A gente ainda até brincava isso lá na TV Caldas. Tinha um amigo nosso que ele era mais novo que o Juscelino, mas ele aparentava ser um pouco mais velho. A gente falava, cara, o Ademir andou só na estrada de chão. E o Juscelino, cara, é aquele assim que andou só no asfalto, entendeu? Era carro de mulher mesmo, sabe? O cara é bem cuidado, viu? A genética do homem é boa. É verdade. Eu brinco muito. Eu vou continuar no assunto de rádio, mas eu brinco muito. Eu sou um gaiato, né, cara? Eu gosto de... Ao mesmo tempo, às vezes eu sou um pouco mal-humorado, né? Minha esposa sabe disso, mas eu gosto de dar risada, né? E aí, cara, abrindo uma lacuna nesse assunto, né? De estrada de chão, de estrada asfaltada. E o pessoal fala muito isso, né? Que, Juscelino, você é um cara que... Eu falei, cara, você não sabe nada da minha vida. O que eu já peguei de buraco. Isso aí é genética mesmo. Porque é mistura de índio, mistura de negro, mistura de branco, né? Mistura vira-lata. Eu falo assim, cara, eu sou um vira-lata. Mistura de negro, branco e índio. Então... cachorro vira-lata, cara. Aí você não pega parvovirose, você não pega essas doenças. Agora tem uns pitbull por aí que se dá muito mal. Fechando parênteses aí. Mas é incrível que até a sua mãe, ela tem pouco cabelo branco ainda para a idade dela, né? Vocês realmente... O meu grilo, assim, eu parto pra briga logo, sabe, Thierry? Mas é uma brincadeira, pessoal. O cara fica pintando o cabelo. Qual é a tinta? Eu quero que você... Cara, eu falo, a tinta que é original de fábrica. Né? O dia que chegar, chegou. E branquinha. A originalidade do cabelo dele é algo fantástico. Eu falo que o Juscelino, assim, Deus pincelou o cabelo dele. Porque ele está ficando com o cabelo branco como se tivesse ido no salão de beleza e feito... luzes, porque verdade. É muito perfeito as luzes dele. Porque o branco está ficando... coisa tem... muito perfeito. Alguma coisa tem que ser perfeita. Bom, voltando ao assunto lá da trajetória, né? Então, eu chegava no trabalho no Sesc, trabalho de moleque mesmo, era molecão, uma galera, eu pegava enxada, e aí, cara, eu ficava imitando o pessoal da Mundial. Era o barato, né? E falava, minha Mundial. Como é que o cara falava? Como é que você imitava? Até hoje os colegas dele do Sesc, tem colegas dele que falam assim, Juscelino, me lembro de você com aquele pau de vassoura, de sei lá. De enxada mesmo, era o cabo da enxada. Fazendo locução, cara, e você conseguiu mesmo, né? E era uma brincadeira ali na hora. Mas eu era louco para ser locutor, né? A minha vida era um negócio que mexia comigo. Aí, minha Mundial, ritmo jovem, Rio de Janeiro. E o pessoal falou, coitado, Falei, não, eu vou ser locutor de rádio. O pessoal ria. Não, eu vou ser locutor de rádio. Tá. E nesse intervalo do Sesc, apareceu a Rádio Pousada. Cara, aquilo revolucionou Caldas Novas. Né? Caramba, a Rádio Pousada 760 e a Mundial 860. Né? E aí veio um cara para cá, chamado Hugo Marquês, um jovem diretor de rádio. Ele tinha montado a equipe da Antena 1 em algumas cidades, um cara muito competente, um cara muito capaz. E... ele abriu para fazer entrevistas, né? Tinha muito esse lance de entrevista até hoje, né?
E ele abriu entrevista. Primeiro para conversar, não levou na rádio, tinha uma sala da Valetur ali onde é o Banco Itaú, era antigo BEG, Banco Itaú, então do lado tinha uma sala da Valetur lá. E estava ele e o Dr. Ornélio, que aliás faleceu, era engenheiro da pousada, faleceu. Cara bacana também. E aí me chamou, eu fui lá todo alegrinho. Cheguei, sentei lá na frente dos dois cidadãos assim, e conversamos e tal, porque eu gostaria de ser radialista. Eu contei toda a minha história, que eu era doido pro rádio, não sei o quê. Tá, não, beleza. Preenchi uma fichazinha lá e com os dados, não sei o quê. Quando eu tô na porta, eu escutei assim, vê se Juscelino da Silva é o nome de locutor. Eu olhei para os dois, eu conto essa história pro Hugo e ele dá risada. O Hugo é um grande, eu quero abrir outro parênteses, o Hugo é um grande amigo, um cara que eu amo loucamente, até hoje, um cara extraordinário, aprendi demais com ele. Então esse é o início da trajetória, né? O importante é como você começa, mas como você termina. E aí, passou um tempo, né? Eu olhei e falei, cara, eu vou partir para briga, mas eu não sou de briga, fui embora. Passou um tempo, o Hugo apresentava às 14 mais. Cara, ele era um tremendo locutor. Um cara muito completo. Na área dele, ele era muito bom. E ele de Uberlândia, foi para São Paulo, tal, da turma do Marquinhos Sol, de uma galera de Uberlândia, só top de linha, né? Cara, locutores excelentes, Renato Carioca e tal. Tá bom, a Heloísa Martinelli, era tudo dessa época lá, né? Só top. Bom, aí um dia ele me chamou. Eu estava sumido da rádio, eu ia lá ver e tal, e como é que ele fazia às 14 mais. Aí um dia eu sumi. Ele me encontrou, não tinha telefone celular, não tinha nada, eu passava na porta para ir para o Sesc. Ele falou para... Não, aliás, eu encontrei com ele, falou, cara, você sumiu daqui. Eu falei, cara, não fica legal, né, cara? Eu ficar vindo aqui, eu tô a fim de trabalhar. Não, passa por aqui hoje à noite. Eu gostava de ver ele fazer às 14 mais, ao vivo. Eu ficava no estúdio sentado observando ele fazer. Tá bom. Aí cheguei, ele falou assim, vai em casa, toma banho que você começa hoje. Caramba. Falei, você tá brincando comigo? Eu falei, não, 7 horas eu te quero aqui, já era 6 horas da tarde. Aí a bicicletinha virou carro de Fórmula 1, né? Cheguei na Nova Vila, então, para você ter uma ideia, aqui do centro da cidade até na Pestalozzi, onde minha mãe mora ali perto. A pousada já era ali, perto da Bente Godoy. Na pousada aqui na Praça Mestre Orlando. A pousada era no cinema. Primeira sede, no cinema. Era no cinema, andar, você lembra do cinema? No primeiro andar do cinema. Onde é hoje a Secretaria de Turismo. Isso. A estrutura é praticamente aquela mesmo, mudou por dentro, né? O prédio. Cara, e foi uma experiência muito legal, porque eu sempre falei pro Hugo, e quando eu tenho a oportunidade de reconhecer isso publicamente, eu falo, cara, você teve muita paciência comigo. Eu... cheguei para trabalhar, ele ficou lá o tempo todo, ele ficava à noite e tal. Aí ele ia fazer a programação da rádio na maquininha de escrever e eu tô lá. E de repente, gente, não é hoje você pegar um computador e fazer trabalhar para você não, gente, para aí. Você tinha que trabalhar mesmo. Não estou criticando, hoje é uma evolução e é muito legal, né? Muito legal, a plástica fica perfeita. Mas antes era cartucheira, vinil. Gravador de rolo, cartucheira, enfim, era um negócio bem... Você tinha que achar a época, música no disco de vinil. Isso. E aí, cara, tinha umas gavetinhas embaixo, Thierry, em ordem alfabética, com os discos, né? E de repente a música dava o quê? 3 minutos e meio, 3 minutos. A maior era We Are The World, que tinha 10, né? Ou, na época. Cara, e as músicas estavam acabando, e ele olhava para mim e falava assim, Juscelino, a música está acabando. E eu ficava louco. E não achava. E daí a pouco você só escutava a agulha no vinil. Acabou. E aquele buraco no ar. E aí ele com muita paciência e tal, ele falou, um dia ele chegou e falou assim, palavras dele, você é o cara mais burro que eu conheço. Aquilo, falei, olhei para ele, e falei, como assim? Aí ele disse, Serino, é impressionante como você pega o microfone e abre como se fosse um veterano. E quando está aí na técnica, que é um negócio que é repetitivo, você fica apavorado. Fica calmo, cara. Isso aí é repetitivo, você aprende fácil, é só você perder esse medo que você tem. E foi isso, né? Então o Hugo é um cara que me estendeu as 2 mãos, né? De vez em quando ele é um chorão, de vez em quando eu ligo para ele, a gente se fala, é um chorão. E que eu tenho um amor muito grande, como eu tenho pelo Marquinhos, que depois eu trabalhei com o Marquinhos Sodo na pousada, né? E, enfim... pessoas que passaram por minha vida e que eu tenho um amor muito grande, que eu devo muito. Mas esse é o início, né? Aí eu fiquei na pousada durante uns 8 anos, mudou a direção, tal. Aí o Zé Araújo
me fez um convite, né, para ir para Tropical. Fui para Tropical, fiquei um bom tempo lá também, eu não sei te falar quantos anos. Eu só sei que eu passei aí por essas rádios, né? Então foi a Rádio Pousada, a Rádio Tropical, pouco tempo na CBN em Anguera, mas a Jovem Pan, e depois a TV Caldas, e foram aí 18, quase 17, 18 anos, e terminou aí no dia, eu acho que foi em fevereiro de 2021. Foi, acho que foi isso mesmo, né? Fevereiro de 2021, isso. Eu já tinha a carteira de corretor de imóveis e militava no meu período, né? Porque o pessoal pensa que vida de locutor é uma coisa fácil, né? Para quem vive de aparência, tranquilo, mas para quem vive da luta e sabe onde quer chegar e não faz disso faz disso apenas um modo de viver, uma profissão, não é uma coisa muito tranquila. Você tem que ralar muito, né? Muito difícil. Muito difícil. Questão financeira não é lá muito sossegada, né? Existe o que todo mundo pensa, né? Que a gente ganha bem. A gente nunca ganhou bem, pelo contrário, né? Foi nem muito suado em relação mesmo, ao que paga no Brasil, porque a questão a gente tem que entender que é a lei da procura e da oferta, né? Não é uma crítica nenhuma às empresas, não é isso. Eu acho que é a lei da procura e da oferta e você tem o direito de falar não ou sim. Se você está lá é porque você quer, né? E você aceitou o jogo. Eu digo assim, que não é, como para todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, não é aquele salário, aliás, abrindo um parênteses aí, o salário ideal para o brasileiro seria R$5.000. E é o ideal. Então o ideal não é o que a gente vive na realidade. Então não é uma crítica, não é só a minha profissão. É uma realidade do Brasil, né? Existem pessoas formadas que no Rio de Janeiro trabalham como gari. Verdade. Né? Pessoas formadas. E isso não diminui nem aumenta de forma nenhuma, né? Então, aí você tem que fazer algum bico, né? Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, eu comecei no bico como corretor, trabalhando na Cometa. Agora eu estou com o meu irmão Dair, que me abriu as portas lá, né? E eu estou conciliando, apresento alguns eventos e a gente vai. O que eu quero dizer que, independentemente se fiz fortuna ou não, o importante é que Deus cuidou da gente até agora, não deixou faltar nada, né? Eu admiro quem é empreendedor, que consegue trabalhar bacana com o dinheiro. A gente nunca foi também aquela pessoa de esbanjar, né? A gente construímos nossa casa, criamos nossos filhos, são bons cidadãos e cidadãs, o que é mais importante, né?